Olá, estamos começando o quarto e penúltimo dia da Conferência Internacional do Green Building Council Brasil. Obrigado por estarem aqui conosco, acompanhando toda a programação. Esse ano, como vocês sabem, o nosso evento está seguindo de uma forma diferente, totalmente online, né? E você pode acompanhar os nossos conteúdos, toda a programação, a íntegra das sessões técnicas, aí está tudo disponível no nosso site, que está aí na sua tela. Aqui comigo hoje a Maíra Macedo, gerente técnica do Green Building Council Brasil. Tudo bem, Maíra? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Eduardo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, o programa de hoje, a gente vai tratar de um tema muito importante na nossa área, que vem crescendo demais nos últimos tempos, né, os projetos que visam dar mais eficiência e sustentabilidade aos ambientes internos, né, tanto em casa como no trabalho, residências e edifícios, né, falar um pouco sobre os avanços nesse setor. Como é que você está vendo isso, Maíra? Então, na realidade, a gente passa a maior parte do nosso tempo nos ambientes internos, 90% do nosso tempo a gente passa nesses ambientes. Então, eles têm um impacto muito grande em nossa saúde, bem-estar, no nosso conforto, e tem estudos que comprovam esse impacto, melhora de produtividade, melhora de aprendizado. Então, é um segmento que vem crescendo muito. Agora, atualmente, com a pandemia, mais do que nunca, as pessoas passaram a dar mais importância para esses ambientes internos, já que a gente está desenvolvendo todas as atividades de trabalho, de lazer, em nossas residências. E o GBC, a gente tem algumas iniciativas nesse sentido, né? A gente tem a certificação GBC Casa e Condomínio, que é específica para o setor residencial. Atualmente temos 90 projetos em processo da certificação, sendo 51 casas e 39 edifícios, e a gente está lançando nesse evento esse protocolo específico para interiores residenciais. Essa certificação para interiores que você mencionou é uma iniciativa fantástica, a gente já falou sobre isso em outros programas, vamos falar mais disso hoje, mas eu queria começar com a primeira sessão que a gente separou para vocês, e que tem um aspecto prático muito interessante, que é como calcular o retorno econômico e investimentos na qualidade de ambientes interiores, né? Entender qual é o payback desses investimentos, acho que isso é vital. Vamos assistir essa primeira sessão, e daí a Maíra e eu, a gente volta para comentar. Com o nosso problema da pandemia que a gente está vivendo, o nosso mundo, como a gente conhecia até então, está temporariamente fechado. O mundo que vai emergir dessa pandemia é um mundo desconhecido. É um mundo que a gente não sabe como vai ser. Mas ele impactou na vida de todos nós. Dos 7 bilhões de habitantes do planeta, dos 7 bilhões de seres humanos que habitam nosso pequeno ponto cósmico, isso afetou a vida. E ele afetou a vida não é porque o mundo não está temporariamente fechado porque governos resolveram fazer isolamentos ou barreiras. Ele está temporariamente fechado porque nós estamos vivendo uma pandemia de um micro-organismo invisível que é letal. Letal e altamente contagioso, correto? E ele invadiu o globo. É uma pandemia global. Esse é um aspecto importante da gente entender. Ele não é uma pandemia localizada, como foi, por exemplo, o Ebola, que era muito mais letal, mas que ficou reduzido à África. Como eles estavam longe, essas mortes não eram tão sentidas pela gente. Agora, as mortes relacionadas à letalidade relacionada a essa pandemia nova, ela está na porta da nossa casa. E a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não tem todos os dados para saber como lidar com ela. Nós estamos no olho do furacão, nós estamos no meio da coisa. Daqui a alguns anos, a gente vai poder entender o que está acontecendo. Até agora, a gente não entendeu. Até agora, a gente não tem cura, a gente não tem vacina, a gente não sabe o que funciona, o que não funciona.
Nenhum dos 7 bilhões de habitantes do planeta tem essa resposta. E aonde que a gente chegou? A gente chegou num ponto complicado. A nossa segurança psicológica ambiental foi afetada de uma forma muito séria. E a gente só retorna ao mundo pré-dezembro de 2019 a hora que essa segurança psicológica for novamente trazida para a gente. Enquanto isso, a gente está numa fase de precaução. Todas as medidas que a gente toma até o momento, elas são de precaução. A gente não sabe se a gente está dando um tiro de bazuca numa formiga, uma bomba atômica para matar uma formiga, ou se a gente está dando um tiro de 22 para matar um elefante. Nós não temos dados para isso. O que a gente sabe é o quê? Que o isolamento social, que o uso de EPIs, que a desinfecção, tudo isso são precauções. O quanto essa precaução é efetiva, é eficaz, não sabemos. Não sabemos que medicamento é eficaz, que tratamento é eficaz. Quando que a gente vai restabelecer a nossa segurança psicológica ambiental? Em que momento? E nós vamos restabelecer ela no formato que a gente tinha? A gente vai habitar com segurança espaços de trabalho coletivo, espaços de vivência coletiva, nós vamos a shows, nós vamos a shoppings, nós vamos entrar em supermercado confiante de que nada vai acontecer. Em que momento isso vai se dar? A gente não tem essa resposta. Como paliativos, eu elenquei 4 paliativos aqui. Nós vamos ter que melhorar condições de ventilação e filtragem dos ambientes internos. E isso é tudo que é ambiente interno. É transporte, é avião, é trem, é ônibus, é estação de trem, é ambiente de trabalho, é ambiente de compras, enfim. Como isso vai se dar? Nós temos que melhorar tudo isso. Nós vamos ter que melhorar isso com ventilação e filtragem. Nós vamos ter que melhorar isso com processo de limpeza e desinfecção eficazes. Como o professor Pimenta falou na terça-feira, com automação e controle disso, nós vamos ter que envolver automação e controle eficazes, sensores que nos permitam ter essa segurança, para que a gente consiga entrar nos locais sem o receio que estamos tendo hoje. A gente vai ter que pensar em como escalonar horários, como escalonar condições. Esse vai ser? Ele vai ser igual ao que a gente tinha? Então, muita gente acha que essas mudanças e o investimento em interiores tem a ver apenas com a questão da qualidade de vida, conforto, segurança, mas pelo jeito, como a gente viu aí, né, é muito mais que isso, né, que é investir em quê aí, né, em qualidade de ambientes internos, é uma forma moderna de transformar um ambiente de trabalho, né, uma edificação, obtendo retorno econômico. É isso, Maíra? Tá certo dizer isso? O que você acha? Exatamente. A qualidade do ambiente interno, ela envolve várias questões de conforto que vão impactar nos ocupantes e, consequentemente, no retorno financeiro, porque vai impactar em produtividade, em ambientes de escola, por exemplo, em melhora de aprendizado. Tem estudos que comprovam, né, que avaliam questões como conforto térmico, questões de conforto acústico, luminoso, qualidade interna do ar. Tem, inclusive, um estudo do World GBC, que a gente já promoveu bastante, tem no nosso site também, que é um estudo que vai relacionar a qualidade interna do ar com melhora de produtividade de 8% a 11%. Tá? Então, realmente, existe um retorno financeiro em produtividade dos ocupantes num ambiente de escritório, por exemplo.
Mas aí tem o outro lado, né? Como quantificar esse retorno financeiro? Porque a gente está falando de qualidade e tal. E aí, como é que a gente quantifica esse retorno? Dá para ter essa precisão? Dá, tem várias formas, né? Você verificando também questões de absenteísmo, de presenteísmo, né? Faltas no escritório por motivos de saúde. Tem outros estudos também. Tem um estudo, por exemplo, da Geoimóveis, que demonstrou redução de vacância, né, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nesses imóveis, né, que são certificados. Então, uma das questões que essas certificações avaliam é a qualidade do ambiente interno, né? Então, tem uma relação direta. É que tem alguns tipos de retorno que parecem que são mais difíceis da gente quantificar, né? Por exemplo, quando fala assim, melhorou a produtividade das pessoas, a qualidade do sono, ou melhorou a cognição das pessoas porque o ambiente está melhor, está numa temperatura melhor, a luz está melhor. Parece que são retornos mais difíceis de quantificar, mas dá também? Como é que fica? Dá para quantificar por exemplo, a questão do absenteísmo, né, da falta nos funcionários, num ambiente de trabalho, por conta de problemas de saúde. Então, tem alguns estudos que quantificam dessa forma, tem alguns métodos de quantificar pela questão do absenteísmo. Tem outros métodos de quantificar, por exemplo, pela qualidade interna do ar, que são através de testes que você aplica com os funcionários, né, fazendo provas e vai aumentando e diminuindo a concentração de CO2. Então, é uma outra forma de você avaliar o resultado nestes testes, né, o desempenho nesses testes. Então, é um outro método de avaliação. Mas, realmente, quando a gente fala em produtividade, é um pouco mais complexo, né, da gente avaliar e chegar em resultados, do que a questão de redução de consumo de água, de energia, né, que é mais mensurável. Mas existem métodos, existem formas e estudos que já demonstram essa questão de melhora de produtividade, né, relacionado à qualidade mesmo do ambiente interno, que está relacionado a vários fatores que vão impactar no conforto, como a questão térmica, a questão de iluminação, o funcionário ter acesso a vistas para o exterior, né, ele se sentir confortável em termos de temperatura, em termos de acústica, né, maior concentração. Então, tem várias questões no ambiente construído que vão impactar o conforto e, consequentemente, resultado em produtividade, em desempenho desse ocupante. Muito legal tudo isso, né? E mostra que as pessoas estão atentas a essas circunstâncias, né? Que sempre passaram despercebidas e que agora a gente percebe que fazem uma diferença brutal no desempenho, né? Na melhoria da qualidade, né? Isso se reflete também no trabalho. A questão é que também temos a Covid, né? A pandemia, a Covid-19 aí. Como é que a gente vai voltar, e aí te pergunto, né, a ocupar espaços coletivos com segurança, né? A gente passa cada vez mais tempo em lugares fechados, mais tempo em casa, né, home office e tal. Esse espaço precisa também ser repensado para atender às nossas novas necessidades. Agora as pessoas têm que fazer um escritório, tem que ter um lugar para trabalhar em casa, né? Essas novas variáveis estão entrando na equação aí de como ter um ambiente cada vez melhor para a gente viver e trabalhar, né? E habitar ali, né? E a Covid incluiu essas novas variáveis nessa equação, né? O que você acha disso? Vai ser necessário a adoção de várias medidas que as edificações sustentáveis já vêm adotando, né? Agora, mais do que nunca, com a pandemia, isso se torna ainda mais necessário. Então, por exemplo, o controle de partículas contaminantes, né? A qualidade do ar, né? O controle dessas partículas, então a remoção dessas partículas antes do ocupante acessar a edificação, né? As edificações sustentáveis já solicitavam estratégias, medidas, como o uso de capachos, o armazenamento dos calçados, já para o controle e para a remoção dessas partículas, né? Alguns controles também durante a reforma, né? Para evitar que essa contaminação venha do ambiente exterior para dentro da edificação,
né? E outra medida ao longo da operação são as medições, né? As medições da qualidade do ar, que podem ser feitas no ambiente interno para você estar verificando essa concentração de poluentes dentro desses espaços, né? Controle de CO2, controle de particulados, e dentre outros itens que são mensurados e podem estar, em função do resultado, tomando ações corretivas para melhora da qualidade do ar interno, né? Filtragem de ar-condicionado. Então, uma série de estratégias, agora mais do que nunca, elas se tornam totalmente necessárias com a questão da pandemia, né? Agora a preocupação é mais evidente ainda. Muita coisa mudando aí para os próximos anos, para o pós-pandemia, né? Queria seguir em frente com a próxima sessão, que também continua avaliando os espaços internos, mas agora no pós-ocupação. A gente vai ver uma análise aí de 2 cases muito interessantes. Dá só uma olhada e a gente volta para comentar. O que é avaliação pós-ocupação? A avaliação pós-ocupação ela pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas que visa a avaliação de desempenho de edificações e ambientes construídos, levando em consideração a análise de especialistas e a satisfação dos usuários. Com a avaliação pós-ocupação, é possível entender aspectos positivos e negativos do ambiente construído e estudado para realizar um diagnóstico preciso do ambiente, retroalimentar projetistas e demais envolvidos com informações para futuros projetos. Então, o que é isso? A avaliação pós-ocupação ela é um conjunto de métodos, um conjunto de ferramentas que é justamente para você avaliar o desempenho da avaliação. No caso aqui da dissertação, da minha pesquisa, eu estou fazendo muito visando a qualidade ambiental interna da edificação, tá? Então, basicamente, você pode ter um objetivo e utilizar a metodologia da avaliação pós-ocupação para ver se aquele edifício está desempenhando de forma correta. Então, algumas ferramentas da APO, eu acredito que as mais importantes estão aqui, seria o walkthrough. Tá? O walkthrough seria uma visita guiada, que você vai junto com uma pessoa e a pessoa vai te apresentando todo o ambiente, vai falando, né? Então ela tem acesso a todo o edifício, toda a edificação, ela te apresenta o local, tira algumas dúvidas. Wayfinding, que é justamente para você ver se as pessoas sabem como entrar no edifício, se localizar dentro do edifício, se elas sabem sair, por exemplo, saídas de emergência. Então, tem uma série de coisas que dá para se fazer com Wayfinding. Entrevistas, que é entrevistar as pessoas. Existe também o modelo de entrevistas com pessoas-chave, que aí é você falar com um especialista, falar realmente com as pessoas, para tentar buscar outras informações que você não teria com pessoas comuns, por exemplo. Você pode entrevistar visitantes, você pode entrevistar, né, o diretor da empresa. Então, dependendo de quem você entrevista, tem gente que seriam as pessoas-chave para fazerem essas entrevistas, tá? Então, isso é interessante. Tem o grupo focal. O grupo focal, na verdade, é para você ser um mediador, né? Então, você coloca um grupo ali, você determina qual que vai ser o seu grupo, qual que é a amostra que você quer. Então, você conversa com aquelas pessoas, né? Você coloca questões, problemas, e o grupo em si, ele chega em conclusões, ou até às vezes com mais questionamentos, mas, enfim, a ideia é sair de lá com um consenso geral sobre qual ação a ser tomada, né? Ou qual o problema real do edifício, no caso. O poema dos desejos, que seria, que eles falam, I wish, né? Eu desejo que... Então, por exemplo, é justamente você dar isso para as pessoas e falar, eu desejo que minha edificação, e deixa, por exemplo, um espaço em branco. Eu desejo que minha escola deixe um espaço em branco. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, eu desejo que meu escritório tenha mais conforto térmico. Eu desejo que o meu escritório tenha mais biofilia. Eu desejo que o meu escritório... Então, a partir disso, você consegue mapear o que as pessoas elas estão pensando, o que elas desejariam, né? Isso daí influenciaria positivamente para elas, e você pode acabar melhorando aquele ambiente para ela, né? Porque essa que é a ideia da avaliação pós-ocupação, né? Os métodos observacionais, que na verdade aí você não tem uma interação com as pessoas, mas você observa as pessoas para você ver como as pessoas agem naquele ambiente, para você tentar buscar
outros, você conseguir enxergar de um ângulo que você não enxergaria se você estivesse falando com as pessoas e tudo mais. Então, na verdade, é você ser um observador realmente, a aplicação de questionários e fazer as medições em loco, se tiver alguma coisa, algum parâmetro que puder ser medido na pesquisa que você quiser fazer, você pode também fazer essas medições. Então, aqui no caso, na minha pesquisa, eu tenho utilizado muito walkthrough, entrevistas com pessoas-chave, né, a aplicação de questionários e medição, tá? Então, essas são as ferramentas que eu tenho utilizado para a APO. Você pode usar todas elas, pode usar somente uma, mas a ideia na avaliação pós-ocupação é quanto mais você integre essas ferramentas, o melhor resultado final você vai ter. Então, eu queria abrir esses nossos comentários agora com uma observação, né? Eu achei realmente incrível como hoje a gente pode avaliar nos mínimos detalhes as variáveis que nos proporcionam aí mais ou menos conforto nos ambientes que a gente vive, né? Medição de qualidade do ar, né? CO2 e particulados, iluminação, conforto térmico, tudo isso que a Maíra falou no outro bloco, né? A gente, Maíra, chegou muito longe nessa busca por eficiência e conforto, né? Assim, as técnicas e as tecnologias estão muito lá na frente, né? Exatamente. A gente tem que se preocupar, além do uso de tecnologias, mas com algumas estratégias relacionadas ao conforto, por exemplo, como iluminação natural, né? E as tecnologias, elas vêm para maximizar, né, a melhora do conforto. O que você achou do case do escritório? Então, foram medidas questões, né, ele fez uma avaliação pós-ocupação, né, para mensurar questões de conforto térmico, iluminação, acústica, e aí ele avalia o voto médio estimado, né, quando você faz uma avaliação nesse nível de conforto, você tem que avaliar, você tem basicamente na questão de conforto térmico, por exemplo, dois métodos de avaliação, né, avaliação subjetiva, que é você perguntar para as pessoas como elas se sentem em relação ao conforto térmico e fazer as medições no local, né, e ele fez, no caso, no inverno e no verão, né, as medições de temperatura do ar, temperatura radiante, né, que é toda a questão de radiação dentro do ambiente interno, velocidade do ar, umidade, e fez a avaliação com os ocupantes, né, e aí ele teve essa preocupação em fazer também o voto médio estimado, né, das pessoas, para ver como elas se sentiam, a satisfação geral com o conforto térmico, fez medições de iluminação, medições de acústica, né, e é um case que, assim, a questão do escritório são justamente essas questões que vão impactar na produtividade, que a gente falou anteriormente, né, então ele faz essa avaliação pós-ocupação para verificar se aquele escritório continua desempenhando do modo que ele foi projetado para desempenhar. Então, é fundamental que as edificações, elas continuem desempenhando de forma sustentável, com a maior eficiência, né, e também com maior conforto para os ocupantes. Então, por isso a importância das APOs, né, das avaliações pós-ocupação, por isso a importância de verificar porque caso haja algum índice de insatisfação, nessas avaliações que isso é possível perceber, ou alguma velocidade do ar inadequada, um desconforto localizado por jato de ar, por correntes frias, isso é possível detectar numa APO, numa avaliação pós-ocupação, e tomar ações corretivas, medidas corretivas, né? Às vezes é um ar-condicionado que é super eficiente, mas ao longo da operação ele precisou de alguma manutenção, né, algum filtro que precisou ser instalado. Então, por isso a importância das APOs para detectar algumas questões que podem ocorrer ao longo da operação. E aí a gente tem um ambiente totalmente diferente do escritório, que é a biblioteca. Como é que você vê esse case também, no pós-ocupação? São ambientes totalmente diferentes, mas em termos de
do conforto, né, que foi o que ele avaliou, né, o que o Eduardo Straub avalia, as questões avaliadas são as mesmas, são cases diferentes, mas o conforto do usuário, né, o conforto do ocupante, são as mesmas questões que ele precisa verificar. A questão numa biblioteca é que tem, por exemplo, os cuidados que precisam ser tomados com os livros, né, então questões de umidade, né, índices de umidade que vão impactar no conforto do ocupante, pode prejudicar, né, ao longo do tempo os livros. Então, tem esse cuidado, né, que um projeto de uma biblioteca precisa tomar quando se trata da questão de conforto para os ocupantes, também relacionado a toda a biblioteca, todo o acervo, né, que eles têm ali na biblioteca. Então, foram questões desse tipo, preocupações desse tipo, que o Eduardo, inclusive, levanta nessa sessão. E aproveitando que a gente falou aqui de escritórios, a gente segue agora para a terceira sessão do programa de hoje, e vamos falar especificamente de ambientes de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, pelo menos antes da pandemia, né? O título dessa sessão é Smart Workplaces, Estratégias Saudáveis Frente às Mudanças. Vamos assistir e a gente volta aqui também para falar um pouquinho a respeito. Nós trabalhamos, então, a questão da arquitetura, esses espaços de trabalho e estudo inteligentes, que nós chamamos aqui de ETEI, esse nome, essa sigla, essa simbologia. E esses espaços, então, esses ETEI, eles precisam acontecer ao mesmo tempo, de maneira integrada, de maneira inteligente, de maneira multifuncional, ou seja, ter várias funções ao mesmo tempo e de maneira integrada. E que, no inglês, aí, nós podemos denominá-los de Smart Workplaces, ou Study Places também. Então, essa integração, né, que nós sempre queremos fazer mais, o do more, né, faça mais, é no sentido de evoluir. Nós sempre queremos evoluir a nós mesmos, né? Nós como pessoas, a empresa também quer evoluir, e aí a arquitetura, ela vem para contribuir para que essas pessoas evoluir no sentido de produtividade, de profissionalismo, no desempenhar das suas atividades, da criatividade, da cognição, dos processos cognitivos, do relacionamento, porque dentro da empresa, de uma organização, e dentro da atividade de espaços de ensino, são várias relações de aprendizado, de memória, de privacidade. Então, como que os espaços de arquitetura, eles podem promover tudo isso? Então, com relação às cores, à iluminação, e aí a gente tem algumas estratégias que podem favorecer e contribuir nessas relações. E essas estratégias, então, são saúde e bem-estar, sustentabilidade, a neuroarquitetura, soluções tecnológicas e o design estratégico. Tem outras, mas nós vamos focar nessas 5 hoje, né, professor? A primeira é a saúde e o bem-estar. E aí tem um pensamento que fala assim, que as pessoas saudáveis e com bem-estar são mais produtivas, engajadas, criativas e alinhadas com o perfil das suas atividades, e não o contrário. Porque às vezes o pensamento é assim, se as pessoas estiverem, então, bem alinhadas com a sua atividade, com o seu processo de ensino, eu aprendi, né, aprendi bem naquela aula, agora sim
eu estarei bem comigo mesmo. Será que é isso mesmo? E ao contrário, né? Ela precisa estar bem com relação à sua saúde, com relação ao seu bem-estar, para que o seu processo de cognição ele seja bem sucedido, para que naquela atividade produtiva, seja do seu dia a dia e seja em qualquer nível de atividade, seja na sua atividade operacional, estratégica, enfim, não importa a sua atividade, é importante o espaço físico, ele promove, ele impacta significativamente nessas atividades. E a arquitetura, então, de que maneira que ela pode promover ou não? Então, alguns itens aqui são listados. Primeiro, a questão da ventilação e da iluminação adequadas. Então, alguns itens, principalmente com relação à iluminação. Iluminação artificial, iluminação natural, desde que seja 100% dessa iluminação que não cause ofuscamento, por exemplo, é um dos itens. A iluminação natural entre pelo menos 80% e 100%. As certificações ambientais, a certificação LEED, por exemplo, em um dos seus critérios, fala que precisa 100% de iluminação natural. A questão da ventilação preferencialmente cruzada, claro que tem um limite também dessa ventilação cruzada para não prejudicar, né? Aí tem a velocidade do vento, cores, temperaturas ideais, então tem a temperatura do corpo humano para que tenha conforto, nem alta, nem baixa, cores e materiais convenientes. Então, temos aí, de um lado, a questão das cores, porque as cores, elas influenciam, inclusive, na frequência cardíaca das pessoas. Então, a gente vai entrar um pouquinho, não só na saúde e bem-estar, mas na questão da neuroarquitetura. Materiais também, então, tem materiais que não podem ser tóxicos, por exemplo. Será que, agora, nessa mudança do home office, você percebeu se onde você está, as tintas, os materiais, as texturas são atóxicos, por exemplo? E por aí vai, né? A proporção e funcionalidade dos espaços, a questão de ergonomia, altura, largura, funcionalidade, a questão de buscar, manusear não só objetos, mas o próprio espaço. A preocupação com relação às questões sanitárias, que está muito presente hoje em dia, mas hoje, né, e deve-se seguir, né, com relação a espaços de transição, higiene, limpeza, a questão de interior e exterior, a questão da biofilia, tão presente cada vez mais nos nossos espaços com relação às plantas. E uma outra coisa que a arquitetura, às vezes as pessoas imaginam que a arquitetura, né, somente o espaço físico, e vai muito além disso. Vou dar um exemplo agora na nutrição e exercícios físicos. Mas o que tem a ver nutrição e exercícios físicos com a arquitetura? Tudo a ver. Sabe por quê? A partir do momento em que o arquiteto, juntamente com o usuário, vai estudar o dia a dia daquele usuário, o dia a dia significa quais são as suas atividades, seja de trabalho, de estudo, de lazer, enfim, todo o seu dia a dia. Ele vai ter o ciclo de vida do usuário com relação, inclusive, à nutrição, ao que ele come, ao que ele faz de atividade, ao que ele não faz, enfim, né, a todas o seu dia a dia, e ele vai proporcionar as funções aos espaços físicos para que ele possa realizar aquela determinada atividade, aquela determinada função. Então, eu vou dar um exemplo bem básico com relação à atividade de trabalho de estudo. É possível
que se façam lanches rápidos ou uma fruta, ou enfim, e que a sua nutrição seja saudável a partir daquele espaço físico. O espaço físico promove esse tipo de nutrição, de estilo de vida saudável, por exemplo, ou estilo de vida com exercícios físicos, sim ou não? Então, esse é só um exemplo muito básico, mas para dizer o quanto a arquitetura pode promover ou não esse tipo de espaço. Então, Maíra, com todas as mudanças desencadeadas aí pela pandemia, o trabalho talvez tenha sido uma das áreas de atuação humana que mais sofreu alterações, como a gente até comentou, né? Nesse contexto, os ETIs, né, que a gente chama os espaços de trabalho inteligentes, né, ou Smart Workplaces, né, SWP, eles estão ganhando mais espaço para atender as novas demandas daqui para frente. Como é que você vê esses novos espaços multifuncionais e bastante integrados? Então, na realidade já existia, né, esse modo híbrido de ocupar esses espaços, né? Então a pandemia ela acelerou essa questão, né, no ambiente de trabalho. Então cada vez mais os espaços eles estão se tornando espaços adaptáveis, né? E que não necessariamente aquelas edificações vão receber todos os ocupantes igual anteriormente, né? Todos os funcionários. Né, então, já estava caminhando nesse sentido, já era uma tendência a virtualização, e com a pandemia houve uma aceleração nesse processo. Tá? Então, essa sessão ela vai deixar isso claro, que isso já era uma tendência, e com o Covid, isso só veio a acelerar o processo de espaços mais virtuais, né, e isso acaba refletindo na arquitetura também, espaços mais compactos no ambiente de trabalho. Então, educação e trabalho à distância já são tendência, né? Agora já pegou, né? Mas como é que a gente mantém a produtividade, a concentração, a atenção, a privacidade, a sociabilidade, criatividade, tudo isso, e a qualidade de vida com saúde e bem-estar, né? Eu acho que isso talvez seja um dos focos desse trabalho aí com interiores, né, que vocês estão desenvolvendo. É necessário muita disciplina, né, e também, assim, uma adequação desses espaços, né, que nós passamos a utilizar agora com home office. Então, toda a questão, por exemplo, da ergonomia, você conseguir ter os móveis mais ergonômicos, né, mais confortáveis, para que você consiga manter a sua produtividade, né. Então, as empresas estão passando por readaptações, e também toda a questão de ensino, né, por conta dessa aceleração desse processo. Então, desde uma cadeira mais confortável, mesas, né, espaços multifuncionais, mesas que podem ser readaptáveis, inclusive na ferramenta de certificação, no protocolo de interiores residenciais, houve a necessidade, né, ele foi criado ao longo da pandemia, então a gente teve que olhar para essas questões também, de você fornecer um espaço adaptável, né, que possa ter múltiplos usos, né, uso como dormitório, mas ele possa se tornar um escritório, os móveis possam ser adaptáveis, cadeiras, mesas, né, então, essa flexibilização do espaço, né, que já vinha ocorrendo, mas que com a pandemia isso acelerou esse processo. Né, isso pode ser criado desde um layout flexível, mas também com o uso de mobiliários flexíveis. Eu acho que isso está na ordem do dia para muita gente que teve que seu cotidiano aí alterado com a pandemia e teve que adaptar um escritório em casa, né, encontrar um lugar onde você possa
fazer uma reunião virtual, né? Então, tudo isso está muito na pauta do momento, aí na discussão e no interesse das pessoas também em ter esses ambientes mais flexíveis, né? Que você possa, como você disse, usar para várias coisas, né? Um outro desafio que é interessante também a gente mencionar é a humanização desse ambiente virtual, né? No qual a gente passa a maior parte do tempo. Nós estamos num ambiente virtual agora, né? Como é que a gente realiza essa humanização? Tem várias formas, né, de você humanizar um espaço. Tem uma questão muito importante, que é a biofilia. A biofilia é a relação que o ocupante tem com o verde, né? Então, as edificações sustentáveis, quando elas passam a olhar para os ocupantes, colocar a saúde e bem-estar como foco e o conforto, elas trazem também estratégias para que o edifício ele promova a biofilia internamente, né? Então, desde você possibilitar ao ocupante trazer uma planta, até você fazer uma parede verde, um telhado verde, você trazer esse contato homem-natureza, isso vai impactar em criatividade, em bem-estar. Tem até um estudo da Interface que comprova a melhora de criatividade, de bem-estar. Inclusive, a Interface passou a incentivar os funcionários a passar meia hora do dia deles num ambiente assim, e no caso, nessa sede dessa empresa aqui em São Paulo, tem uma praça no térreo, então eles incentivam os funcionários a ficar meia hora do tempo deles com esse contato com o verde, né, que é a promoção da biofilia, né? Então é uma forma de humanização desse espaço, você ter esse contato homem-natureza, né? E tem outras formas também, você incentivar obras de arte, as ferramentas de certificação também trazem essa estratégia, então tem outras formas de você deixar o espaço mais humanizado. A própria flexibilização do espaço também possibilita uma humanização, né? Quando você flexibiliza, você pode fazer que esse espaço também tenha móveis mais confortáveis, isso traz um aconchego, traz um acolhimento para o ocupante. Muito bom. Seguindo agora com a nossa quarta sessão, a gente vai falar sobre um tema muito atual e que nós acabamos de mencionar, que são os projetos retrofit e sustentáveis no pós-pandemia, né? Como é que a gente deixa esses ambientes, como a gente acabou de falar agora há pouco, multifuncionais, mais flexíveis, né? Esse ano atípico acabou acelerando a nossa percepção de que tornar os espaços mais eficientes e sustentáveis não é só uma questão de opção, mas agora também de necessidade, né? Então, vamos assistir e a gente comenta depois. Existem muitos programas, muitas vantagens em se tratando de construção sustentável, principalmente em retrofit. Então, em retrofit, a gente pode parar e falar economia e custos. Isso sim. Estou falando aí em redução de 30% do consumo de energia. Tenho conseguido aqui no escritório com minhas consultorias até 50% do consumo de água. Por quê? Porque eu utilizo o reuso de água pluvial em vários dos meus projetos. Eu tenho tecnologia e inovação para que isso aconteça. A incorporação muito vantajosa na construção civil é o baixo custo de implantação, chegando de 1% a 7%, tá? Maior do que o implantado anteriormente. A valorização imobiliária está chegando numa média de 10%. O empreendedor, ele quer sim aí atingir esses padrões e elevar aí os seus ganhos na revenda no setor imobiliário. E com todo esse processo, em comum acordo, automatizado, com novas soluções cabíveis à construção sustentável, você percebe que os custos de manutenção e operação no edifício são de até 40% menos. E, principalmente, ganhamos aí uma vida útil prolongada em muitos dos equipamentos. Temos melhoria na qualidade dos serviços, principalmente bem-estar do nosso cliente.
nós conseguimos reduzir até 35% da emissão de gás carbônico nos novos projetos. A melhoria da criatividade para novos desafios são trazidos só quando tem uma visão em retrofit. Mais motivação e comprometimento dos funcionários quando eles percebem, quando eles são incorporados a essa visão maravilhosa, que é entender o que nós viemos fazer aqui na Terra como seres humanos conscientes em construir algo que realmente vai agregar, tá? Nós temos aí muita melhoria, muita motivação, muitas vantagens na economia e nos custos, e nós temos um comprometimento entre os colaboradores pós-entrega do edifício, pós-entrega do condomínio residencial, fantástica. Então, eu preciso aí retomar o que eu preciso me manter como foco nesse novo objetivo de retrofit, construções sustentáveis pós essa pandemia. Edifício mais sustentabilidade é igual redução de custos, valorização patrimonial e mais receita extra. Achei super interessantes aí os conceitos de arquitetura verde e arquitetura bioclimática. Maíra, essa relação entre arquitetura e clima é hoje de vital importância para qualquer projeto, certo? Correto. A gente consegue uma redução nas emissões, né, de gás carbono na atmosfera muito significativa com um projeto mais sustentável, né? Ele vai ter uma redução no consumo de energia, redução no consumo de água, redução da questão do transporte mesmo, das emissões de carbono oriundas do transporte. Então, isso tem um impacto direto na questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. E aí a gente está falando diretamente do tripé da sustentabilidade, né, que é a qualidade de vida, né, o social, o impacto ambiental, que a gente está diminuindo aí drasticamente, e o lado econômico, né, que interessa a todo mundo, né. Nós estamos falando basicamente dessas três coisas, né, como impactar menos o ambiente, aumentar a nossa qualidade de vida com mais economia, certo? Exatamente. Quando a gente fala em redução em desempenho, como você falou, é um das bases, né, do tripé da sustentabilidade. Então, a gente, para iniciar o processo de uma edificação sustentável, ele precisa ter um mínimo de desempenho, tem que ter um mínimo de redução do consumo dos recursos naturais para iniciar um processo da certificação, né? E a partir do momento que ele começa a maximizar, a melhorar o seu desempenho, ele começa a ser reconhecido, ser bonificado, no caso de um processo de uma certificação, né? Então, a gente tem edificações que reduzem 30% o consumo de energia, 40%, 50%, 60%, e a gente tem edificações que reduzem 100% do consumo de energia. A gente está falando dos net zero energy, né? Então, no caso dos recursos, esse é um pilar muito importante, fundamental, né, em termos de sustentabilidade, mas como você falou também, a gente não tem a sustentabilidade ambiental se não tivermos o retorno econômico, né, sobre o investimento. Então, a gente tem esse pilar muito importante, e nesse caso a gente tem estudos que comprovam, né, a viabilidade econômica. Tem um estudo de um doutorando da FGV, que ele fez com base em um estudo de Cambridge, inclusive, utilizou a mesma metodologia, e ele comprova, ele isola o fator certificação e chega a uma valorização do imóvel, na locação desse imóvel, de 4% a 8% de valorização dos imóveis no Brasil. Ele avalia mais de 2.000 edificações, tá, corporativas, e ele chega a o que ele chama de prêmio verde, de 4% a 8% na valorização do aluguel desses imóveis. Então, como você bem colocou, não existe a sustentabilidade apenas ambiental, né? A gente tem também que ter o retorno financeiro, a viabilidade econômica
e o bem-estar e a saúde dos ocupantes, né? Então, é sempre esse tripé. Essas edificações precisam proporcionar o conforto, a saúde e o bem-estar das pessoas que vão ali residir, trabalhar, estudar, né? Isso tem um impacto direto, no final das contas, a edificação é para as pessoas que a ocupam. Então, a gente tem essa preocupação também com o bem-estar das pessoas que vão ali residir ou trabalhar. Maíra, você acha que todo esse movimento que a gente está aqui comentando tende a provocar uma mudança de comportamento, não só nos empreendedores, nos projetistas, mas até nos consumidores? Como é que você vê essa mudança, digamos, de paradigma se acelerando aí nesse quase pós-Covid que nós estamos? Espero que seja pós-Covid, né? Mas no quase pós-Covid. Como é que você vê? Quando a gente desenvolveu, né, inclusive a certificação para interiores residenciais, esse era um dos objetivos principais, era justamente criar essa ponte com a sociedade civil e com os arquitetos de interiores, né, então aproximar também os arquitetos de interiores desse mundo, né, desse movimento de green building. Então, a gente percebe, quando a gente começa a trazer a informação, não só de reduções, né, do potencial de redução, mas também de conforto, bem-estar, e começa a trazer informações como exigência de normas de desempenho, a gente começa a atingir um consumidor final mais consciente de que isso existe, de que no ato dele comprar um apartamento, por exemplo, um imóvel, ele pode solicitar à incorporadora o nível de desempenho. Qual foi o nível de desempenho em relação a 15575, né, que é a norma de desempenho dessa edificação, né? A gente começa a atingir um consumidor final e ter um consumidor final mais consciente, dele optar por morar em um imóvel que vai trazer um maior conforto, maior luminosidade, uma acústica melhor, né? Inclusive, teve um dado da CEBIC, né, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, de que junho desse ano, nos últimos 4 anos, foi o mês que mais vendeu, né, imóveis residenciais, né? Então, a gente percebe que, às vezes, numa crise, numa pandemia, e para alguns setores, isso é uma oportunidade, né? Então, o consumidor final, passando o maior tempo da vida dele dentro das suas residências, ele começou a valorizar, né, o ambiente construído como nunca. Então, já é uma tendência sem volta, né? Desde do incorporador, da construtora, mesmo por conta de leis, né, que estão exigindo cada vez mais o desempenho dessas edificações, e mesmo a gente chegando lá na ponta, né, do usuário final, que vai optar por comprar um imóvel com maior desempenho, né, futuramente, inclusive, com uma etiqueta de eficiência energética, né? Essa informação é tendência, né? Tem alguns países da Europa que já, por exemplo, a Espanha, no ato do aluguel, eles já são obrigados a colocar a eficiência energética daquele apartamento nos sites de busca de imóveis, né, para alugar. Então, a gente percebe, sim, um nível de consciência maior em toda a indústria da construção civil e até o usuário final, que passa a se tornar um comprador mais consciente. Muito bom. Continuando a falar aí desse tema das grandes transformações que a gente está vivendo aí por causa da pandemia e já para a realidade pós-pandemia, todas as adequações e as novas necessidades que a gente tem, nós vamos agora para a última sessão do programa de hoje e vamos falar das prioridades que são dadas pelos empreendimentos agora à saúde e segurança, né? Como comunicar isso às pessoas nos projetos. Vamos ver. Esse é um exemplo do International Health Safety System, que foi lançado, é um sistema para saúde e segurança, focando na operação, na manutenção e nos facilities, ou seja, nos ambientes construídos. Por causa da pandemia,
aproximadamente 600 profissionais, junto com os advisory boards, os conselheiros, os faculties, colaboraram junto nos Estados Unidos com Harvard, com o CDC, que é o Center for Disease Control, junto com a EPA, que é a Agência Ambiental Americana, e integraram, né, essas guidelines, essas orientações para a qualidade ambiental. Foi lançado agora em junho de 2020 e contém as políticas operacionais, protocolos de segurança, pensando em organizar o ambiente pós-Covid-19, né, que é a grande aí, pandemia de 2020, né, que apesar do Covid-19 ter começado lá no final do ano na Ásia, a gente está sentindo todos esses efeitos em 2020. É importante esclarecer que esse sistema que preconiza, né, motiva a saúde e a segurança nas edificações, ele pode ser usado em qualquer tipologia, tá? Seja estádio, uma fábrica, um aeroporto, um escritório, uma casa. Vamos ver quais são as estratégias e as ações necessárias dentro desse protocolo em que você consegue mostrar a saúde e a segurança das edificações. Elas são organizadas em 6 capítulos, né, 6 estratégias reunidas. No total, são 21 ações, né, então não é igual o sistema, o EL completo, né, ele é um específico para operação e para manutenção, tá? Mas esses 6 capítulos envolvem quais assuntos? O primeiro envolve os procedimentos de limpeza e higienização do ambiente construído. O segundo capítulo envolve os programas de preparação para emergências, o quanto isso é necessário, porque a gente vai ter outras emergências, como a gente comentou no início, as emergências climáticas, seja um incêndio, uma enchente, uma queimada, uma outra pandemia, outra epidemia, né, deslizamento de terra, a gente sempre tem esses problemas e infelizmente, eles estão se tornando cada vez mais e mais frequentes. Então, é importante existirem nos edifícios construídos os planos para isso, a organização de como as instituições vão se preparar, até como uma resiliência, uma resistência para a estabilidade econômica, né? O atendimento às pessoas em estabelecimentos de saúde, os materiais necessários para esses planos, não só uma evacuação como a gente tem hoje, tá? Isso precisa ser levado mais a sério por todos os tipos de edifícios. Os recursos de serviços de saúde, então vamos até entender que nesse sistema, por ser um sistema norte-americano, foi discutido na realidade norte-americana, a gente vê uma diferença bastante grande para o nosso Brasil, porque a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, então a gente tem o direito, né, para quem tem emprego, por exemplo, direito à licença saúde, né, a gente tem acesso a serviço de saúde para todos. Então, até por isso que os efeitos da Covid, no momento, no Brasil, a gente não está tão ruim como nos Estados Unidos, em que eles têm muito mais homeless, muito menos acesso à saúde, e as pessoas estão sofrendo muito mais. Nesse capítulo, esse sistema de certificação abrange essas questões de saúde, abrange saúde física, mental, né, os efeitos, o quanto traumas grandes, então síndrome do estresse pós-traumático, né, que já tem aumentado muito
aqui no Brasil a gente tem dados de aumento de suicídio, depressão, ansiedade, e lá nos Estados Unidos também. E abrange até a parte de vacinas, né? O quanto a gente está aí, estamos caminhando, a gente já tem o Instituto Butantan na fase 3 para vacina aqui no Brasil, né? Então, é interessante ver o quanto essa certificação possui essa abrangência, né? O ambiente construído influenciando na maneira de viver das pessoas. Afinal, né? A gente passa 90% do tempo da nossa vida no ambiente construído. O quarto capítulo dessas ações desse sistema que preconiza a saúde e segurança é o de gerenciamento da qualidade do ar e da água, e aí a gente sabe que vem muitas coisas da certificação WELL, então quanto, né, a importância da qualidade do ar tem sido, né, apresentada nesses últimos 6 meses de maneira excelente, porque a gente entender isso, né, para os leigos, e ressaltar, né, a quantidade necessária, por exemplo, para a água, né, então o quanto estratégias na operação e na manutenção afetam a saúde de todos os usuários, né? Então, é importante atender a todas essas ações. Dentro dessas 21 ações, no mínimo 15 ações precisam ser atendidas. Nesse capítulo, a de qualidade do ar, elas precisam ser atendidas no edifício como um todo, tá? Então, isso é importante também. Já da água é aceita uma porcentagem. Mas esse é um capítulo bastante importante, não é mesmo? A comunicação e o engajamento dos atores. Então, todos os envolvidos, a comunicação, a sinalização, a importância de integração, né, da sinergia entre as pessoas, né, das colaborações, isso é muito importante, por isso está destacado como uma ferramenta para ser analisada também dentro do sistema. E último, mas não menos importante, a inovação, né? Porque como todo sistema de avaliação, de certificação, é necessário deixar aí, ó, a luz, né? A ideia infinito que é possível para ter realmente pensar fora da caixinha, né, gente? É sempre importante. Nesse cenário do novo milênio, aí, dominado pelas mudanças climáticas e agora pela ameaça da pandemia, né? Nem mais uma ameaça, já é uma realidade, está cada vez mais necessário a gente pensar nos ambientes, né? Que nós estamos passando cada vez mais tempo em ambientes fechados, né? Ambientes construídos onde a gente fica boa parte do nosso dia, seja em casa, no home office, no trabalho, né? Então, com esses conceitos, conforto, saúde, bem-estar, produtividade, agora são itens essenciais em qualquer projeto. Já eram antes, mas agora realmente a necessidade se impôs, né? A gente pensa cada vez mais nisso na hora de elaborar um projeto, né? Essas questões ligadas à eficiência energética, à sustentabilidade, tudo isso está na pauta do dia. Maíra, como é que você vê essas mudanças de paradigma no mercado? O mercado já vinha nesse sentido, né? A gente vem trabalhando aí com a sustentabilidade nos últimos 10 anos, mais de 10 anos aqui no Brasil, e a gente percebe que, assim, a gente teve algumas crises, né, nesse período dos últimos 10 anos, agora estamos vivendo, né, com a pandemia. Porém, é um nicho muito específico. Então, o que acontece? Mesmo diante das crises que a gente tem enfrentado, o nosso setor de sustentabilidade, das edificações que desempenham melhor do que uma convencional, ele continuou crescendo no Brasil. Quando a gente pega o gráfico de 2007, pegamos o gráfico atual, a gente percebe que esse setor, independente da crise, independente da pandemia, como é um setor que também tem a questão de desempenho, de redução do consumo
dos recursos e, portanto, redução econômica, redução de custos, é um setor que segue crescendo, é um setor muito específico, esse da sustentabilidade. Mas você acha que a Covid acabou acelerando esses processos aí, a necessidade dos projetos, que os projetos levem em conta as nossas novas necessidades? Você acha que a pandemia deu uma acelerada nisso? Sem dúvida, era um movimento que já vinha ocorrendo, mas com a pandemia houve uma intensificação, uma aceleração nesse processo, né? Inclusive, as pessoas passam a dar muito mais importância para o ambiente que elas estão, né, trabalhando, que elas estão morando, e percebendo o impacto que isso tem no dia a dia delas, né? A gente percebe um movimento, o setor corporativo vai precisar se reinventar, né, bastante, por conta da desocupação dessas lajes, né, de algumas lajes, mas isso não é negativo, né, porque, na verdade, é uma readaptação desse nicho de mercado para espaços mais flexíveis, né, ambientes mais adaptáveis para essa nova realidade que veio a acelerar aí com esse processo, com o isolamento social, né? Então, sem dúvida, era um movimento que já vinha ocorrendo, mas que só veio acelerar com esse novo cenário causado pela pandemia. E aí a gente vê que a Covid começou também a impor novos procedimentos, né, novos comportamentos, que provavelmente já vão estar incorporados nos novos projetos. Como é que você vê os impactos da Covid nos novos projetos? A gente passa a perceber uma preocupação muito grande com a qualidade do ambiente interno, né, com a questão da higienização, né, das superfícies que são mais tocadas, né, das mesas. Isso tem um impacto direto até a questão dos materiais que são utilizados para essa limpeza, os planos de segurança para a reocupação desses espaços, né, o controle das partículas contaminantes que vão ser trazidas do ambiente exterior para o ambiente interno, né? Então, medidas na entrada dessas edificações e dessas residências, usos de capachos, né, de tapetes específicos que vão auxiliar aí a remoção desses contaminantes, a instalação de depósitos ou de armazenamentos, né, de móveis para armazenamentos de calçados, que também possam ter um banco, né, para que o usuário possa fazer a troca e deixar o seu calçado na entrada das edificações. Então, algumas medidas, né, de filtragem do ar, que já eram, no caso, já eram requeridas, né, pelas nossas ferramentas de certificação. Então, mas agora elas passam a ser, a preocupação com essas medidas por parte do ocupante, ele passa a ser prioridade, a olhar mais para essas estratégias, né, porque antes, quando se falava em sustentabilidade, a gente pegar alguns anos atrás, se falava muito em desempenho, em redução, né, redução do consumo de água, redução do consumo de energia, porém, hoje em dia, a gente percebe que a sustentabilidade é muito além de desempenho, né, então, quando a gente passa a colocar as pessoas como foco da questão, né, a gente passa a se preocupar com o seu conforto, e quando vem uma pandemia, que faz com que as pessoas passem a maior parte do tempo delas nesses ambientes construídos, então ela precisa tomar uma série de medidas, né, que antes a gente não se preocupava, né, para melhorar a qualidade do ambiente construído e evitar o contato com contaminantes que podem ser trazidos de fora das nossas casas para dentro das nossas casas. Está claro, né, que o isolamento, né, é o remédio, né, mais eficaz, né, para esse momento que a gente está vivendo. Então, como a gente tem passado o isolamento dentro do ambiente construído, fica evidente que é importante que a qualidade desse ambiente interno. Bom, a gente está chegando ao final do programa de hoje, penúltimo dia do nosso evento.
Queria agradecer demais a participação da Maíra Macedo, gerente técnica do Green Building Council Brasil. Obrigado, Maíra. Obrigada, Eduardo, e um bom evento para todos. Isso, e nós voltamos amanhã às 11 horas para o último dia de debates e conteúdos exclusivos para você. Não perca. Aí na tela você está vendo o nosso site, que é onde você vai encontrar os programas anteriores, vai ter acesso às sessões técnicas, mais de 50 sessões técnicas que a gente disponibiliza na íntegra lá para você. É só acessar, ver a programação completa do nosso evento, ok? Grande abraço, obrigado e até o próximo programa. Tchau.